Bersan chega na casa de Barra com algumas panelas e diz que é para ela colocar a comida que vai fazer. Mas ela não pode colocar aquelas panelas no fogo, porque senão o patrão fica louco. Porque ele gosta que as panelas com a comida estejam sempre com boa aparência. Bersan diz que a primeira vez é um teste não remunerado. Se a comida dela for boa, vão pagar muito bem. Mas o teste não tem garantia nenhuma. E entrega o endereço de onde ela vai ter que levar tudo. Às 2 em ponto. Barra vai comprar os ingredientes com o dinheiro que Bersan deixou. Chega em casa e coloca a mão na massa. Mais tarde, quando já está com tudo pronto, Barra liga para Seida falando sobre o que cozinhou. Seida diz que tem certeza que vai dar tudo certo. Sirin pede desculpas a Arif. Diz que não devia ter falado para as crianças que ele foi culpado, mas não vai mais fazer isso. Arif diz que ela está no seu direito, tem razão, e ele não vai ficar com raiva. Só não quer ver as crianças tristes. Sirin estende a mão para ele e diz: estamos em paz? Arif aperta a mão dela e diz: em paz. Sirin sorri, mas quando vira as costas para ele, fecha a cara com muita raiva. Barra chega com as comidas no endereço que Bersan deixou com ela. É em uma concessionária. Barra conhece Sen. Diz que é amiga da Bersan e levou as comidas que lhe pediram para o teste. Sen diz que Barra pode ficar com o dinheiro que sobrou das compras. Ele experimenta a comida. Diz que está delicioso, mas só vai se decidir depois que provar o restante. Barra diz que tudo bem e vai saindo. Sen diz para ela esperar, que não é de fazer isso, mas dessa vez vai pagar metade pelo teste. Ele entrega o dinheiro para ela, olha bem nos olhos dela e diz: eu espero te ver de novo. Barra fica sem graça, pega o dinheiro e vai saindo. Sen diz que até a noite avisa ela como vai ser o trabalho. Barra liga para Seida, fala que deixou a comida, que o homem normalmente não paga pelo teste, mas acha que ele gostou, pelo menos parecia. Barra diz: mas é o seguinte, Seida, olha, eu não tô com um bom pressentimento e achei o homem estranho. Seida pergunta como assim. Barra diz que em casa conta para ela. Nervosa com a situação envolvendo Arda, Seida fala sobre isso com Barra e acaba quebrando uma chaleira de Fazilete. Fazilete diz a Seida que era uma peça única, que adorava e porque ela não tomou mais cuidado. Seida está recolhendo os cacos, chorando. Fazilete vê que ela está chorando e diz: você está chorando? Ah, fica tranquila, isso não é tão valioso, não tem problema que quebrou. Levanta e vamos lavar o seu rosto. Raif se aproxima delas e diz: deixa ela pegar. Ela passou a manhã inteira muito distraída e acabou quebrando a chaleira de herança da senhora Fazilete. Fazilete chama Seida e diz para ela deixar isso para lá. Barra compra mochilas e tênis para Nissan e Doruk. Fazilete liga para Barra e combina de ir até a casa dela. Seida vai limpar os móveis da sala e dá uma olhada na televisão. Raif está assistindo a um documentário e diz que é melhor ele olhar o que está fazendo para não quebrar mais nada. Irritada, a Seida diz: olha, escuta aqui, eu acho bom você não me provocar, tá bom? Eu não tô muito legal e não quero ouvir você me encher. Então dá meia volta e vai lá assistir seus programas de criança ou sei lá o que assiste. Mas não mexe comigo hoje. Raif diz: mas se você não lembra, essa é a minha casa. Então eu acho bom você prestar atenção e não falar assim comigo. Fazilete se aproxima deles nesse momento. Avisa que vai sair e diz que quando Seida acabar já pode ir para casa. Seida diz que espera ela chegar para não deixar o Raif sozinho. Raif diz: eu não sou criança, você não precisa ficar, porque eu não sou um inútil. Fazilete sai e Seida pergunta se ele ficou irritado porque a mãe dele vai sair. Raif não responde e vai para o quarto. Henry diz a Sirin e a Arif que acha ótimo que eles estão se dando bem. Henry diz que o Arif é uma boa pessoa e para ela valorizar ele. Sirin diz: eu sei, eu pedi desculpa por tudo para ele e ele me entendeu. Fazilete pede para Envy mostrar para ela o prédio da Barra. Mas antes de ir para lá, ela diz que está precisando fazer uns ajustes no casaco dela e vai deixar ali com ele e na volta pega. Fazilete sai e Envy vai até a porta e fica olhando para ela. Quando ele se vira, vê a Tice parada olhando para ele, muito séria. Envy diz que ficou esperando ela desde ontem para lhe mostrar a oficina e pergunta onde que ela estava. A Tice continua séria e não diz nada. Envy pergunta por que ela está olhando assim para ele. A Tice dá uma olhada para o casaco de Fazilete. Envy percebe e diz: ah, não vem com essa não, você viu toda a conversa. Ah, não tem cabimento, eu vou me concentrar, melhor trabalhar.
Barra recebe Fazilete muito bem. Arda sai do quarto. Fazilete o conhece e fala carinhosamente com ele. Seida está em um parque com Raif. Mal-humorado, ele pergunta quanto tempo vão ficar ali. Seida pergunta o que ele faria se descobrisse que a Fazilete não é mãe dele de verdade. Raif diz que ficaria feliz. Seida diz: ai, não brinca com isso, tô falando sério. Raif diz que se tivessem o trocado no hospital e lhe dado para Fazilete, isso seria um grande azar. Seida pergunta se então ele procuraria a sua mãe verdadeira ou ficaria com a mãe que sempre o criou. Raif diz: olha, no meu caso, com uma mãe como a dona Fazilete, eu procuraria. Seida diz que ele é dramático demais, a mãe dele é legal e ele não devia ser tão mal agradecido. Raif começa a rir e diz que se descobrisse que não é filho da Fazilete, ela ficaria feliz. Seida pergunta por quê. Raif diz: porque assim ela não teria aleijado o próprio filho dela e teria acabado com a vida de outra pessoa. Fazilete diz a Barra que às vezes fica com medo de ter problemas com a Seida e de colocar a segurança dela e do Raif em risco. Barra pergunta se ela já teve algum problema com a sua amiga. Fazilete diz que ela tem ido trabalhar nervosa ou distraída e outro dia viu quando ela estava conversando ao telefone. Ela estava alterada e parecia estar brigando com o pai do filho. A discussão foi feia e ela até perdeu o sono por isso. Fazilete diz que ficou muito preocupada e com medo de que alguém fosse em sua casa. Barra diz que ela não precisa se preocupar com nada disso porque o pai do Arda é um homem muito educado e tem um grande coração. Fazilete diz que entendeu. Nissan e Doruk chegam da escola. Nissan, chorona, diz que não quer mais voltar para a escola. Barra diz aos filhos que a dona Fazilete foi visitá-los. Nissan nem cumprimenta a senhora, só fica com aquela cara de chorona. Já Doruk é bem educado. Depois Nissan diz à mãe que não quer ir mais para a escola porque todos lá sabem inglês, só ela que não. Barra diz que ela vai ter aulas particulares para aprender, para não se preocupar com isso. Nissan diz: mas você não entende, eu sou a única que não fala inglês, todos falam. Doruk diz: eu sei como é. Fazilete acha graça dele e diz a Nissan que o seu filho estudou na escola dela. Mais calma, Nissan se alegra, ainda mais depois do tanto que Barra mima. Fazilete combina com Barra de levar os filhos em sua casa e sai. Enver está esperando por ela e entrega o casaco dela. Fazilete diz que Barra e os filhos vão em sua casa depois e convida ele para ir também. Enver volta para a oficina e a Tice diz: você foi lá fora esperar. Colocou o casaco nela com gentileza e falou para ela voltar mais vezes. E também ficou nervoso e feliz. Enver diz: Atice, para com isso. Não é bem assim. Então agora você vai ser ciumenta? Apesar que você sempre foi um pouco. Atice diz: você me achava ciumenta? Isso é verdade? Enver diz que é claro que sim e pergunta se ela já se esqueceu. Que isso não tem nada a ver. E o que deu nela? De onde ela tirou que essa mulher vai querer saber dele? Que ele é apenas um homem comum. Atice diz: com mais razão ainda, é a grande Fazilete pra lá e pra cá e eu não sou nada. Quem ela pensa que é, ainda sou sua esposa. Enver diz: Atice, querida, por favor, eu não quis dizer isso. Atice diz: você quis dizer sim, melhor eu ir embora. Enver diz: quando você vai voltar, amor? Atice diz: nunca mais, a dona Fazilete que vai voltar. Atice some e Enver fica na porta cabisbaixo. Seida diz a Henry que ele tinha razão, o Arda não é mesmo filho dele. Pede desculpa e diz que isso foi um erro. Henry diz: já entendi. É claro que foi um erro. É fácil falar para um homem que ela tem um filho dele, não é? E não se importar se isso vai afetar ou não a vida dele. Você acha que isso é tão simples assim mesmo? Seida diz que entende e pergunta o que ele quer que ela faça. O importante é que está resolvido. Ela estava achando que ele fosse o pai, então aconteceu desse jeito. Henry diz: tá bom, eu entendi. Seida diz: o que você entendeu? Hã? Você não achava que fosse seu filho e agora eu tô confirmando. Ele não é mesmo, cara. Henry não diz mais nada para ela e vai embora. Depois, Seida diz a Enver e Arif que o Arda não é filho do Henry. Enver fica abismado e Seida diz: a única coisa que eu posso falar é que eu fiz ele com outra pessoa. Seida pede para eles deixarem isso para lá e diz que não quer mais perguntas sobre o assunto e do pai do filho dela.
Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.